Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula 3 da nossa oficina Mulheres Negras na Literatura aqui na Emerge. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que já tem mandado o direct lá no Instagram, no @justa.causa. Podem mandar, porque a gente vai trocando ideia lá e eu acho muito importante a gente não interromper esse contato quando terminarmos essa oficina, né? Afinal, a ideia é que a gente continue esse trabalho tão importante, né, aqui na Emerge para a vida toda mesmo. A gente já passou por Maria Firmina dos Reis, A Escravidão em Úrsula. Já passamos por Ana Maria Gonçalves, nossa autora contemporânea, com um defeito de cor, e aí falamos um pouquinho sobre a revolta dos malês na Bahia. E hoje a gente vai falar sobre essa mulher aqui, que é Carolina Maria de Jesus, e a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade classista no Brasil, a partir do livro dela, que é Quarto de Despejo. Aqui eu trago sempre uns objetivos básicos da nossa aula, né? O que a gente vai aprender aqui, né? Primeiro, um pouquinho sobre a Carolina e por que ela foi tão importante assim. Vamos ver a trajetória dela de vida. A gente vai analisar um pouquinho essa obra aqui, que é Quarto de Despejo, Diários de uma Favelada, e a gente vai compreender essa realidade no Brasil. Trouxe aqui uma frase dela. Quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. E aí eu peguei justamente essa frase, porque a gente vai trabalhar aqui, e tem trabalhado na oficina, né, a consciência de raça, gênero e classe. Então, a Carolina escreveu isso em 1963, mais ou menos, né? Ela lançou esse livrinho que eu digo que era fino, né? De Provérbios, era o nome dele. Eram algumas reflexões que ela tinha sobre a sociedade, ela juntou todas elas e acabou publicando, né? Diga-se de passagem, pagando ela própria a publicação. Então, essa reflexão vem dela, desse livro Provérbios. Vamos começar um pouquinho a falar sobre a Carolina. A Carolina, ela nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, março de 1914. Portanto, um pouquinho depois de 1888. Então, a Carolina, ela vai vivenciar tudo o que aconteceu depois da assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Como é que ficou a situação de pessoas que descenderam de outras que foram escravizadas? Tiveram direito à terra? Tiveram direito à educação? Tiveram direito a uma alimentação digna? Não, nada disso. Não eram ainda nem consideradas cidadãos. Se fossem, inclusive, analfabetas, só na Constituição de 88. Ela morou nessa comunidade rural, então ela teve uma origem muito humilde, assim como a Maria Firmina dos Reis, assim como Machado de Assis, assim como tantos outros homens e mulheres negros aqui. E ela, quando teve 7 anos, ela teve uma grande oportunidade. Ela foi amadrinhada, digamos assim, por uma mulher que era casada com um rico fazendeiro ali do local, e falou, não, eu vou bancar os estudos da Carolina. Pode colocá-la na escola e ela vai aprender a ler, a escrever, enfim, a seguir aí a vida acadêmica. A gente sabe que não é muito bem assim que acontece no Brasil, né? Principalmente naquele período para mulheres, e aí se a gente fizer o recorte para mulheres negras, menos ainda. O que acontece? A Carolina não fica muito tempo na escola. Ela fica só 2 anos. Ela fica o tempo de aprender a ler e escrever bem, compreender as palavras, saber ler um texto e fazer uma interpretação de texto muito bem feita. E por que os estudos foram interrompidos? Teve uma dificuldade muito grande com relação à Carolina. A gente tinha naquela época, ainda tem, preconceito com relação à classe social daquela pessoa, e aí a mãe dela achou por bem retirá-la da, da escola. Então, aquela menina que poderia ter sido uma grande jurista, uma grande professora, ela teve esse sonho dela interrompido. Ela só pôde aprender a ler e escrever. A mãe dela falece em 1937 e ela acaba migrando para São Paulo, né? Inclusive teve um longo percurso que ela fez a pé, andando pela estrada. Então era uma origem tão humilde que ela não tinha dinheiro nem para condução. Em 47, quando ela tinha 33 anos, ela estava desempregada e ela estava grávida.
Ela acabou se instalando na favela do Canindé, que hoje não existe mais lá em São Paulo. Essa daqui é uma imagem que a gente tem de Carolina no lugar em que ela morou. Ela começa a registrar tudo no diário, né? Em algo que vai vir a ser um diário, na verdade. Por quê? Ela tinha cadernos. E aí, nos cadernos, ela registrava o dia a dia, o que estava acontecendo com ela, as angústias que ela sofria, as pequenas vitórias naquele dia que ela conseguiu ultrapassar e driblar a fome. A fome era uma das coisas que ela, sobre as quais ela escrevia muito, porque ela vivenciava isso no dia a dia, né? Ela foi mãe solo, morando num lugar extremamente precário, sem saneamento básico, sem condição alguma de qualquer pessoa viver bem, e ela tinha 3 filhos. Então, ela tinha que alimentar 3 crianças, alimentá-la, e ela precisava sair para trabalhar. Vocês vão ver qual vai ser a trajeto que ela tomou por conta disso. Os cadernos que ela escreveu, que começaram a escrita em 1955, foram publicados no quarto de despejo em 70. Por que isso aconteceu, essa demora toda? Primeiro, a Carolina, ela era uma mulher de origem humilde, né? Ela chegou a enviar os textos dela, que não foram esses diários, para uma editora nos Estados Unidos, a Reader's Digest, né? Que publicava ali poemas, enfim. Ela mandou, foi obviamente negada, né? Ela mandou poemas para eles e não tiveram interesse. E aí, em 1958, um jornalista chamado Audálio Dantas foi até a favela do Canindé fazer uma série de reportagens e ele conheceu a Carolina. Quando ele conheceu a Carolina e ela lhe mostrou os cadernos que ela escrevia, ele olhou e falou: Nossa, isso aqui é brilhante, não para de escrever, não. Ela continuou a escrever, porque ela tinha mostrado os registros de 55. E ela teve uma grande interrupção na escrita. Quando ele foi lá em 58, ela voltou a escrever. E nisso que ela voltou a escrever, ela conseguiu ter ali um material bem robusto que foi compilado pelo Audálio Dantas. Ele falou: vou publicar isso aqui. E ainda assim, tendo um jornalista à frente desse projeto, não foi fácil de publicar em primeira mão. Ela teve a recusa de 6 editoras para só então ter o livro publicado. O sucesso do livro foi imenso. E ela acabou se mudando do lugar em que ela morava, nessa favela extremamente precária, para Santana, que era um bairro de classe média em São Paulo. Pouco tempo depois também, ela mudou-se novamente e ela publicou, por conta própria, Provérbios e Pedaços de Fome em 60. Então, percebam, em 1960 ela publica Quarto de Despejo. Quarto de Despejo foi um grande sucesso. Ainda assim, essa mulher teve dificuldade de publicar os 2 outros livros dela, né? Bom, os 2 outros livros já estavam prontos, porque depois ela tinha mais material para publicar outras coisas. O Provérbios e Pedaços de Fome, ela arcou com os custos decorrentes dos direitos autorais que ela recebia. Aqui eu coloco outro lugar em que ela morou, a Carolina, né, já em 1969. A ideia dela era morrer nesse lugar, né? Construiu a sua casa, queria ficar ali e ela acabou perdendo os direitos autorais, ela não recebia mais os direitos autorais. Isso daí foi um problema muito grave. Isso acontece, né, por vezes. Essa situação de editora e autor, essa cobrança que precisava ser feita a todo momento. Olha, os direitos autorais do meu livro, né? Não estou recebendo. Audálio Dantas também teve uma certa influência aí nesse meio, ele não sabia o que estava acontecendo, alegava, olha, não estão pagando, e era uma coisa tão cruel, porque ela não recebia 100% dos direitos autorais. Os livros dela foram traduzidos para mais de 16 idiomas. Então, essa mulher de origem humilde, ela era grandiosa naquela época. Ela foi reconhecida ali pela crítica literária. Ela nunca se casou, ela foi mãe solo, ela preferia não colocar, ela falava, um homem dentro de casa,
porque ela não confiava nisso, em relacionamentos, porque ela via, e ela relata aqui no quarto de despejo, como que mulheres naquela localidade eram tratadas por homens, né, que batiam, agrediam verbalmente. Ela não queria isso dentro da casa dela. Ela preferia ficar sozinha. Isso não quer dizer que ela não teve relacionamentos. Teve diversos relacionamentos, se apaixonou por alguns, mas ela preferia essa distância, dizia ela, né? Ela faleceu em 77 com 62 anos, né? Nem preciso dizer que ela faleceu pobre, né? Faleceu pobre, com uma crise de insuficiência respiratória, quando a gente tinha uma mulher que deveria ter tido o mesmo sucesso que a Clarice Lispector, eu diria, né? Aqui foi uma pergunta que fizeram para ela, né? Por que você começou a escrever, Carolina? E aí vejo a realidade dela como era muito diferente de diversos outros escritores e escritoras, né? Ela falou, quando eu não tinha o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Então, ela não teve todas as oportunidades que as outras pessoas tiveram, e mesmo assim, ela foi uma escritora brilhante. Eu acho que é muito importante a gente pegar essa frase aqui da Carolina e lembrar de um livro da Virginia Woolf, né, Um Teto Todo Seu, e a Virginia Woolf fala isso muito bem, né? Ela diz, nossa, já imaginaram se as mulheres realmente tivessem um espaço só para elas, em que elas pudessem se sentar, esquecer de todos os afazeres, a realidade da Virginia era outra, né? Esquecer dos afazeres domésticos, da casa, dos filhos, do marido, e só focar ali na produção literária? E aí ela faz uma comparação, né? Se Shakespeare tivesse uma irmã, será que aquela irmã teria tanto sucesso no âmbito literário? Provavelmente não, porque ela teria outras coisas a administrar, outras funções, né? Acumuladas, função de esposa, mãe dos filhos e aquela que cuida, gerencia a casa. E aí, se a gente fizer um recorte de raça e de classe, a Carolina, ela tinha aquele espaço dela, só que era um cubículo em uma favela que ela dividia com 3 crianças, morria de fome, ela dava comida para as crianças e ela ficava com fome. Então, como é que ela conseguia organizar os pensamentos dela para poder escrever? Era impossível. Se para Virginia Woolf essa perturbação era imensa, imagina para a situação da Carolina. Aqui eu coloquei uma foto, né, da Carolina com o Audálio Dantas, na época em que ele fazia as reportagens e a conheceu. A Carolina, ela foi muito sábia nesse momento, né, porque ela acabou vencendo, né, se ela tivesse alguma timidez, e mostrou os textos para ele. Então, por isso que o quarto de despejo está aqui hoje. Perguntaram também sobre a questão do título do livro, né? Poxa, Carolina, por que quarto de despejo, diário de uma favelada? E aí ela fala, né, em 48 começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios. Nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Então, ela, de uma forma muito crua, mostra a realidade de um processo que a gente teve no Brasil de higienização de diversas cidades e metrópoles, de uma certa forma, de branqueamento também, porque você ia retirar aquelas pessoas negras, descendentes de ex-escravizados, e colocá-los entulhados em um espaço da região que não seria visto, né? Era como se colocasse realmente para baixo do tapete toda aquela, entre aspas, sujeira que a gente não queria perto de nós. Eles então foram marginalizados e ela fala, nós somos os trastes velhos. Aqui é um pouquinho sobre o quarto de despejo, né? E eu acho esse número sensacional. A tiragem inicial era de 10 mil exemplares e ela se esgotou em 3 dias. Era muita coisa para a época, né? Logo depois eles fizeram mais um pouco, né? Então, 30 mil esgotou em 3 meses. É muito pouco tempo para uma obra esgotar-se. E ela conseguiu esse feito. Ela foi a primeira autora negra traduzida para diversos idiomas. Então, foram 16, na verdade, tá? Não foram 14 idiomas.
e vendeu mais de 1 milhão de exemplares, é, o que é também, obviamente, um grande feito em termos de literatura em um país como o Brasil, que a gente lê muito pouco. Esse daqui, O Quarto de Despejo, é um dos livros mais conhecidos no exterior, né? Então, Carolina Maria de Jesus no exterior é tão conhecida, por exemplo, como Machado de Assis, nosso outro grande escritor. Trouxe também aqui uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que Quarto de Despejo foi uma obra que fundou a fala em primeira pessoa, essa narrativa em diário, escrita por uma mulher negra periférica na literatura brasileira. Então, ela tem uns primeiras vezes permeando a obra dela. E ainda assim, muitas pessoas subestimam a qualidade literária do texto da Carolina. Essa daqui foi uma realidade que eu acho que a gente precisa falar, né? Quanto que o autor recebe pela obra? Quanto que ele às vezes é ludibriado com a venda daqueles exemplares? Uma mulher que vendeu mais de 1 milhão de exemplares, como é que ela morre sem ter condições, inclusive básicas, né, de seu sustento? Ela tinha direito a 10% da venda nas traduções. Ela foi traduzida para 16 países. Só que dessa porcentagem que ela tinha direito, o Audálio Dantas tinha 30%. Então ela já saía com muito menos. O sucesso do livro dela foi tão grande que ela gravou um disco. Estava inclusive disponível nas plataformas até pouco tempo. 12 músicas que foram escritas e cantadas por ela. Dona Ruth de Souza interpretou a Carolina em uma peça literária, uma das adaptações que a gente teve de Quarto de Despejo. Recentemente a gente teve uma nova adaptação. Tem exposição agora no Mar sobre ela, que vai até o dia 26 de novembro, inclusive, então vocês ainda têm um tempinho de ir lá conferir. Então, essa mulher que foi tão grandiosa na década de 60, faleceu em 77. A gente teve aí um período em que não se falava da Carolina e ela finalmente ela foi resgatada. Então, assim como Maria Firmina dos Reis, que a gente estudou, isso aconteceu também com a Carolina. Esse ponto é um ponto que a Carolina, inclusive, fala nos livros, em entrevistas, né? Ela não gostava do lugar em que ela morava, né? Eu acredito que ninguém gostaria de morar no lugar em que ela vivia, nas condições em que ela estava. Mas ela falava muito sobre as pessoas que moravam ali, porque ela via muita situação de agressão, de violência e de sujeira. Ela sempre fala, né? A minha casa era uma casa muito humilde, né? Era um barraco na favela do Canindé, mas estava sempre limpa. E em um dos pontos dela do quarto de despejo, ela fala: eu queria arrumar a minha sala mais, a minha casa mais, mas eu não tinha dinheiro para comprar um detergente, para comprar um material de limpeza. Então ela ficava angustiada porque entravam ratos, baratas ali, com aquelas 3 crianças e com ela lá dentro, ela não conseguia ajeitar aquilo para que isso não acontecesse. Porque ou ela escolhia o produto de limpeza ou ela escolhia uma comida para ela e para os filhos, né? E eu acho que é um outro ponto também importante que a gente precisa tocar, né? Enquanto os vizinhos não se solidarizavam com ela de nenhuma forma, via aquela mulher com 3 crianças batalhando para ir catar papel, ela, em uma das passagens do quarto de despejo, ela relata, né, que ela foi ajudar um senhor que não estava com fome. Ela falou: não, eu vou pagar uma média para o senhor. Enfim, e ele não quis. Ele falou: a senhora tem 3 filhos aí e está se preocupando comigo, né? Então essa solidariedade que ela tinha e que ela não via também nos vizinhos, né? O descaso também de diversas pessoas que não acreditavam nela, não acreditavam que ela era uma escritora, né, e que a colocavam como uma pessoa menor. Ah, ele escreve aí uns negócios no caderno, né? E aí até hoje a gente tem quem fale que é uma literatura menor. E aí a gente sabe por que que isso acontece, né? A justificativa de alguns seria que, mas é um diário. Diário é uma literatura menor. E eu acho muito curioso, porque a gente tem um grande diário aí que foi publicado também em diversos países, que inclusive virou filme, que relata diversos
acontecimentos terríveis da história, né, que foi o Holocausto, e ninguém fala desse diário como uma leitura menor, que é o Diário de Anne Frank, né? Então, por que a gente vai falar que o Diário da Carolina, que na década de 60 trazia uma vivência, e além da vivência, ela trazia poesia ali naquela fala dela como algo menor, né? Diários são muito importantes para a gente não só conhecer a realidade da época, como também ver a escrita daquele autor, né? O diário, como é algo pessoal, é escrito de maneira diferente pela pessoa que está ali, né, narrando. Então, a Carolina, ela teve um grande feito nesse sentido. E aí alguns, obviamente, vão falar, e eu não posso deixar de falar, mas ele escrevia com muitos erros de português, né? É outro problema que dizem, inclusive quando o Quarto de Despejo foi colocado como leitura do vestibular obrigatória, como é que vão ler essa mulher que sabe nem escrever? Eu falei com vocês que a Carolina cursou só 2 anos de uma escola, né? Então ela saiu de lá sabendo ler e escrever bem. Só que a realidade da Carolina era outra, né? A Carolina, ela era uma mulher que começou trabalhando, né, como doméstica na casa de um médico quando ela veio para cá, para São Paulo, para cá não, São Paulo. E esse médico era conceituadíssimo. Ele tinha uma biblioteca e ela falava: "Eu posso ler aí na sua biblioteca?" Ele falou: "Mas é sua folga, vai para casa." E ela preferia ficar lá lendo. Então ela tinha uma vontade de saber, um conhecimento enorme. Eu acredito que se ela tivesse tido oportunidades na vida, ela teria, obviamente, brilhado ainda mais. Isso sem contar que a gente precisa falar que a escrita da Carolina, em várias passagens aqui, reflete o que a Lélia Gonzalez falava, né, do português. Então, é uma ancestralidade que ela tinha. A gente tem características ali de oralidade dela. Eu indico para vocês lerem um texto da Lélia, cujo título é Como é que a gente fica? Que ela vai explicar o que é o português. E ela fala: isso que vocês ficam zoando a gente, quando a gente fala Flamengo, ao invés de Flamengo, são traços que a gente tem da nossa oralidade, da nossa ancestralidade, que vieram de África e que nos foram arrancados. Então, eu acho que é muito desonesto, né, falar nesse sentido da Carolina, sem conhecer realmente toda a história. Aqui eu trago uma foto da Carolina e da Clarice Lispector. No mesmo ano que a Carolina publica Quarto de Despejo, a Clarice lança, um mês antes, se não me engano, o Laços de Família. Laços de Família é um dos livros mais lidos da Clarice, livro de contos, que inclusive foi base para uma das novelas aí do Manuel Carlos, que é Laços de Família. A gente vai falar um pouquinho depois disso também. E aí ela teve um encontro com a Clarice, né? E nesse encontro, ela falou, né? Como você escreve elegante, falando para Clarice. E a Clarice responde: como você escreve verdadeiro, Carolina. Então percebam ali, né? De uma forma muito sutil nesse elogio das duas, o que cada uma, na verdade, se preocupava às vezes na escrita, né? A Carolina, de repente, ela pensava: poxa, eu não escrevo bonito, né? Eu não escrevo elegante como a Clarice, com toda aquela pompa. E tudo que a Clarice queria também, porque a obra da Clarice, ela é permeada pelas angústias que ela vivia, né? Pelas situações que ela vivia. De repente, ela também queria, nossa, eu queria passar uma imagem também de que eu estou escrevendo algo que é real, que é verdadeiro. Eu gosto muito desse diálogo entre as duas, desse encontro, ainda bem que ele foi registrado, né? E eu acho que é muito importante a gente falar como que as pessoas viam essas duas mulheres, né? Como que, inclusive, biógrafos, e aí eu cito esse biógrafo da Clarice, que é o Benjamin Moser, que escreveu uma biografia totalmente, eu diria, contraditória no meio acadêmico, inclusive, por conta de diversos motivos. Depois vocês pesquisem o nome dele que vocês vão ver. Mas o que me chama a atenção e que eu trago para cá, para a nossa oficina, é essa fala que ele tem da Carolina Maria de Jesus. Vamos ver se a gente já está vendo tudo aqui com as lentes, né, necessárias. Ele fala, numa foto,
ela aparece em pé, Clarice, né, ao lado de Carolina Maria de Jesus, negra que escreveu um angustiante livro de memórias da pobreza brasileira. Ao lado da proverbialmente linda Clarice, com roupa sob medida e grandes óculos que a faziam parecer uma estrela de cinema, Carolina parece tensa e fora do lugar, como se alguém tivesse arrastado a empregada doméstica de Clarice para dentro do quarto. Né? Então, aqui a gente tem diversas coisas para analisar. Né? O primeiro é por que ele se refere a Carolina como negra que escreveu um angustiante livro de memórias, e não como escritora, como ele se referia a Clarice. Né? Por que a escrita dela é menor do que a da Clarice? Outra, né? Ele fala, né, que ela estava proverbialmente linda. Carolina Maria de Jesus estava tão elegante quanto a Clarice nessa foto. Olha só, elas estavam no lançamento de um livro, né? Num lugar extremamente chique, badalado da época, né? Por que parece que ela está tensa e fora do lugar? Será que ela não estava feliz de estar encontrando a Clarice, né? Uma pessoa que ela admirava, uma escritora que ela admirava? Por que ele fez essa comparação, né? Como se tivesse arrastado a empregada doméstica da Clarice para dentro do quadro. Então, são detalhes dessa escrita do biógrafo, de um dos biógrafos da Clarice, que a gente precisa trabalhar e que refletem muito a realidade daquele Brasil, né, da década de 60, e que, obviamente, a gente tem os reflexos até hoje. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma das realidades, né, da Carolina Maria de Jesus, que era trabalho doméstico, né? A Carolina, ela trabalhou na casa desse médico durante um tempo, e essa é a realidade de muitas mulheres, né? Inclusive negras no Brasil, né? Então, aqui tem um dado: trabalho doméstico exercido em quase sua totalidade por mulheres, 97%, né, do trabalho doméstico é exercido por mulheres. Essa daqui é uma cena, né, de um episódio do Falas, da Globoplay, depois vocês assistam se vocês não viram, que é muito interessante. Vamos fazer um pouquinho essa realidade, né? Eu trouxe aqui algumas fotos que estão lá no Museu Afro de São Paulo sobre a realidade do Brasil oitocentista, né? A gente trabalhou uma das fotos na nossa aula passada, né? Quem eram aquelas mulheres que sustentavam ali a pirâmide econômica brasileira no Brasil escravista? Eram essas aqui. Eram as amas de leite, eram as mucamas, eram as amas secas, que cuidavam ali daquelas crianças como se fossem delas, né, que deixavam de cuidar dos filhos dela para cuidar dos seus. E aí essa realidade aqui a gente tem ainda até hoje. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de um caso que aconteceu, que eu vou botar aqui no próximo slide. Só que aí eu coloco aqui o quê? Foto dessas mulheres que foram invisibilizadas. A gente não sabe nem o nome delas. Eu sei de uma só, aquela ali, se chama Mônica. As outras eu não sei nem o nome, eu só tenho esse registro em fotos, né, em arquivos. É a primeira. Só isso que eu sei dela, né? E aí, para elas estarem em fotos, naquela época era uma coisa bastante cara o registro, ia-se a um estúdio tirar fotos, preparavam-se para isso, elas eram aquelas que de fato cuidavam daquela criança, né? Aí eu trago uma frase da Zora, que foi uma escritora dos Estados Unidos, que ela fala: a mulher negra é a mula do mundo, né? Às vezes a gente atribui essa frase também a Lélia Gonzalez, né? Porque ela tem um texto que ela fala sobre isso, mas num livro da Zora que ela fala realmente essa frase, né? Porque ela vai vivenciar e vai narrar a situação daquelas mulheres no período um pouquinho depois da reconstrução, né, dos Estados Unidos, e ela escreveu o livro Seus Olhos Vissem Deus, né? É daí que a gente tira essa frase, tá? De 1937. E por que ela fala isso? Né? Não é algo pejorativo, né? Como se pode imaginar. É porque ela está sustentando todo mundo ali. Ela sustenta a sua casa, ela cuida da sua família e ela vai cuidar da família dos outros e, por conseguinte, ela vai cuidar da economia de todo um país. Aqui eu falo um pouquinho sobre essa ambiguidade que se tinha, né, no período escravista, porque ao mesmo tempo que aquela mulher
a Mônica, por exemplo, cuidava daquela criança com todo afeto, com todo carinho, você tinha também a questão de desigualdade, né? Então, era uma relação realmente ambígua. Ela amava aquela criança e cuidava com todo amor, mas, em contrapartida, ela vivia presa num sistema que a violentava, explorava. E aí a gente tem a frase que a gente fala até hoje, que ela é como se fosse da família, né? Esse como se fosse, ela é quase da família, ela não é então da família, né? Porque a gente não vai, bom, acredito eu que ninguém vai cuidar e tratar de uma pessoa da mesma forma que se tratavam aquelas mulheres, né? Se fosse realmente da família, né? E aí, o que aconteceu no pós-88 com essas mulheres que eram escravizadas e que foram libertas? Primeiro, a gente teve os manuais para aprender a lidar com as criadas, né? Isso aconteceu ali em diversos lugares do Brasil. Que criadas eram essas? Eram aquelas que iam exercer o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, que é aquele trabalho que é invisibilizado, que é aquele que ninguém quer fazer. E é muito curioso porque você não quer fazer esse trabalho, você acha um trabalho menor e você paga um valor extremamente baixo, né? Então você torna aquele trabalho mais precário ainda. Você tinha, isso eu fiquei chocada porque eu não sabia disso, você tinha uma exigência de matrícula na polícia e registro de saúde para controlar aquelas pessoas, né? A gente fala muito sobre a questão do Código Criminal da época, e aí depois veio o Código da República, 1890, e depois veio o nosso Código Penal, com a criminalização da vadiagem, mas a gente não tem isso, né? A questão de matrícula na polícia. E qual era o objetivo disso? Ah, diziam, era para salvaguardar o lar e o bem público, né? Tudo em prol da família, para a gente fazer com que todo mundo esteja em segurança. Não, na verdade, você quer controlar aqueles corpos de alguma forma. Isso não aconteceu há muito tempo. Isso foi na década de 40. Aquela frase ali também eu acho que é muito interessante, né? Porque até hoje a gente fala nisso, né? Ela tem que saber o seu lugar. Ela tem que saber que ela é uma empregada. E aí a gente tem a questão do elevador de serviço, né? Por que que aquela mulher que vai para sua casa trabalhar e fazer a faxina, né, e limpar tudo, por que que ela tem que ir para o elevador de serviço se ela não está com nenhuma máquina pesada, se ela não está fazendo, né, uma mudança que precisa realmente de um espaço maior, se ela está só ela entrando naquele elevador? Qual é o elemento que a impede de entrar no elevador social? É a cor. Esse daqui é um trecho daquela série Coisa Mais Linda, né, que a Paty de Jesus faz uma empregada doméstica e tem uma cena, justamente uma cena em que ela está esperando o elevador e o porteiro fala, o elevador de serviço está quebrado. E ela está com uma bolsa de compras que ela fez para a patroa dela, lembra disso, né? E aí ela fala, mas eu vou ter que subir isso tudo a pé, né? Esses andares todos a pé, um calor desgraçado, vai ter que subir. Né? Isso sem contar com as humilhações que ela sofre da patroa dela, né, constantemente. E aí a gente tem o regime de 24/7. É aquela mulher que ela já teve, né, a alforria dela em 1888, só que na prática não teve, porque ela não para de trabalhar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela continua servindo aquela família. E aí ela não tem tempo para ter a família dela, para organizar as coisas dela. E aí, quando ela deixa de morar na residência do patrão, isso aconteceu muito também, né? Elas vão morar nos cortiços, né? E aí, nos cortiços, a gente tem uma situação similar ao que a Carolina narra aqui no Quarto de Despejo. Aí eu trago uma reflexão da Preta Rara, né, que escreveu o livro Empregada Doméstica, e que tem um trabalho muito interessante nas redes sociais. Ela fala, a senzala moderna é o quartinho da empregada. Por que que ela fala isso? Se na senzala a gente tinha aquelas condições péssimas de habitação, apertado, um monte de gente, um calor, não tinha cama, como é que é o quartinho da empregada? É um lugar que a gente tem, no máximo, ali um espaço para uma cama de solteiro, né? A gente tem um armáriozinho para ela guardar as coisinhas dela,
e um ventilador, se a gente for muito legal, né? Porque nem ventilação ali tem, às vezes, a gente não tem nenhuma janela. Então, quando a gente vê, principalmente os prédios mais antigos, que tinha esse quarto de empregada, a gente vê como é que eram essas condições. E muitas pessoas ainda vivem nessa condição do quartinho de empregada, né? Muitas ainda fazem essa migração do Nordeste para o Sudeste, e a gente vê essa situação aqui. Eu coloquei esse cafezinho Dona Helena, né, que é uma referência a Zilda, né, que era empregada doméstica da Dona Helena, de Laços de Família, que foi a obra do Manuel Carlos, que foi adaptada para as novelas. Quem era a Zilda ali naquela novela, que foi interpretada por uma atriz grandiosa, que era a Thalma de Freitas? Quem era ela? A gente não sabe. Ela estava ali só servindo a Helena, que é a Vera Fischer. Ela não tinha folga. Chegou num ponto da novela em que ela virou até babá das crianças. Então ela acumulava funções. E se ela saísse de folga, a Helena já cobrava. Ah, não, mas você vai sair agora? Eu estou precisando de você. Ela sentada na mesa de café. Ah, Zilda, vai lá no meu quarto pegar uma pasta. Zilda, me dá um copo d'água. Então é aquela mulher que está sempre servindo. E aí ela serve a Helena, serve os filhos da Helena, e aí começa a servir a, a neta da Helena. E, inclusive, começa a servir de babá para a vizinha dali do prédio. Então vejam como é que é uma mulher que ela não para de trabalhar, ela não tem vida própria. Eu não sei nada da Zilda. Eu só sei o que ela fazia de trabalho, que não era pouco. E aí a gente tem essa questão, né, da migração para o Sudeste, né, as condições precárias. Muitas mulheres até hoje vêm para cá e não recebem salário, recebem só uma comida, né, e uma cama para dormir, é isso, né? E desse por satisfeita, né, porque já tem muito aqui. Assédios morais e sexuais acontecem, e aí a gente pode lembrar de outra novela também do Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas, né, que a Roberta Rodrigues interpreta uma das empregadas, e ela é constantemente assediada pelo filho do patrão, pelo Carlinhos, né? E todo mundo acha aquilo ali super tranquilo, né? O pai, inclusive, fala, não, deixa isso assim mesmo, são os hormônios, né? O que é isso? Isso é só uma reprodução daquele período escravocrata que a gente teve, né? Dos senhores achando que podiam tudo com aquela mulher que estava lhe servindo. E aí a gente tem também as questões do resgate, né, que é feito pelo Ministério Público de pessoas em trabalho análogo ao regime de escravidão. Quantas mulheres foram resgatadas desse regime só no último ano? Né? A gente tem diversos relatos de mulheres com mais de 60 anos que começaram a trabalhar ainda muito novas, com 12, 11, 10, que não sabiam ler nem escrever e que foram ficando naquela casa, né? Viraram praticamente um móvel daquele lugar, né? Porque a pessoa se casava e ia embora e ela continuava com a filha, e aí agora é com a neta. Ai, poxa, olha que lindo, ela era babá da minha mãe, foi minha babá, agora é babá do meu filho. E essa mulher não tem vida, né? Ela continua lhe servindo constantemente. E aí eu coloco mais uma frase aí que a gente ouve, né? Não se faz mais empregadas como antigamente, né? E aí aqui eu coloco o filme, que é o Que Horas Ela Volta, que é um filme grandioso para a gente também trabalhar essas questões. A Regina Casé faz a empregada, e eu acho que é interessante porque foi uma mulher que migrou para cá em troca, né, em busca de uma condição melhor para ela e para a filha, que era pequena. A filha ficou lá e ela mandava dinheiro para a filha. E aí a gente tem aqui a relação de amor que ela tinha com o menino, né, que seria, né, o filho do senhor daquela época do Brasil escravista, né, que cuida daquele menino, né, transfere o amor que ela tem da filha para ele, né, que está ali o tempo todo. Ele a reconhece como mãe e não a mãe dele realmente, né? E aí quando aquela menina, filha dela, vem para cá para tentar o vestibular, e tudo que essa mulher pede é um lugar ali na casa para ela estudar, a patroa já fica bolada, né? Ah, não. Ah, tá bom, é só até o vestibular, né? Já fica de má vontade. A menina começa a ter atitudes dentro da casa que a patroa não gosta, né? Vai entrar, entra na piscina.
Aquela cena da piscina, eu não sei vocês, mas eu me lembro muito de um período que a gente teve nos Estados Unidos, de quando aquelas pessoas, né, que estavam reivindicando pelo fim da segregação, fizeram um protesto, entraram num hotel e entraram na piscina, pessoas negras, e jogaram ácido ali. É isso, né? Eu não quero que aquela garota fique no mesmo espaço da gente. O que acontece logo depois que ela se joga na piscina e brinca ali com o garoto, enfim? Eles esvaziam a piscina. Isso é muito nítido para que todo mundo veja o que aconteceu. Eu não quero mergulhar na mesma água que aquela garota estava. E qual é o medo que tem? Medo que elas acendam. A menina passa no vestibular e o menino não, né? E tá tudo bem, né? As pessoas não passam no vestibular, é uma coisa difícil, né? Não é para reprimir o garoto, né? Não, mas é para você ficar feliz que aquela garota, ela passou, né? Poxa, com todo o esforço daquela mãe que mandava o dinheiro, que queria uma vida melhor para ela, só que ela não consegue ficar feliz com isso. Ela não consegue ficar feliz que a filha da empregada passou e o filho dela não passou. Aqui eu trago um pouquinho do trabalho doméstico, eu acho que é importante a gente falar sobre o tema, né, que tem tudo a ver com a realidade da Carolina, né? O trabalho doméstico na época da Carolina, né? Olha, ele não era abarcado na CLT de 43. Quando a gente teve a Constituição de 88, a gente percebe a discrepância dos direitos que são garantidos, né? Enquanto as trabalhadoras domésticas têm 9 direitos garantidos inicialmente, todas as outras categorias têm 34. Em 2006, a gente tem a lei. Veja só, em 2006, a lei do descanso remunerado nos feriados, férias de 30 dias, proibição de desconto de despesas como alimentação e moradia. Uma coisa que parece ser óbvia e que não é, né? Até hoje a gente tem patroas que têm uma geladeira para elas e para os filhos e para o marido e uma geladeira para a empregada comer. Ou então que fecha a geladeira e que aquela mulher não pode se alimentar. Ou você leva a sua quentinha ou você não vai ter comida. Ou seja, você tem uma negação, uma privação, inclusive, de uma comida para aquela mulher que está o dia inteiro trabalhando na sua casa. Em 2015, a gente tem a PEC das domésticas, e nesse momento a gente tem a classe média se revoltando contra isso, né? Ai, mas que absurdo! Então agora eu não vou mais poder empregada. Bom, se você não consegue garantir os direitos básicos daquela mulher, assinar uma carteira, não é? E conceder tudo que ela tem de direito, de fato você não pode ter uma mulher, uma empregada doméstica. Você tem que fazer o seu próprio serviço doméstico. E em 2020 a gente tem esse dado que eu acho também que é tristíssimo, mas que reflete a realidade, né? A maioria delas não sabem quais são os seus direitos. Então não sabem o que elas têm que fazer para reivindicar, a quem ela pode buscar, né? Se ela tiver, por exemplo, um desconto indevido, se ela não tiver uma carteira assinada. E aí, obviamente, a gente tem também o fator medo, né? E muitas também preferem não entrar com ações e continuar naquela situação, né, de ilegalidade, porque elas precisam daquele emprego, principalmente depois dessa PEC das domésticas, houve muitas negociações entre patrão e empregada, né? Olha, eu não vou assinar sua carteira, mas você vai ter todos os direitos, tá? E aí a pessoa, obviamente, eu aceito, não assina não, porque ela prefere ter aquele emprego garantido, porque está difícil, inclusive para diaristas, né? O número de diaristas aumentou consequentemente, né? Porque se até 2 dias na semana você não precisa ter o vínculo empregatício e assinar a carteira, é melhor eu contratar uma pessoa que venha aqui só um dia na semana, faça tudo, né? E que, consequentemente, vai ficar muito mais sobrecarregada, né? Porque aí vai chegar muito cedo e ir embora muito tarde para conseguir dar conta daquela demanda, e aí ela vai embora e está tudo certo. Isso sem contar com o fato de que ela é empregada doméstica, às vezes, ela é babá do filho, ela faz a comida também para a semana toda, ela faz tudo, ela acumula todas as funções por um valor muito menor, né? Aqui eu coloco essa frase, né? Quem cuida de quem cuida. E aí, não tem como a gente não lembrar do caso, né, que aconteceu em plena pandemia, que foi o do Miguel, né?
Aquele caso foi extremamente absurdo. E aí a avó dele, ela tem uma fala que é realmente de cortar o coração, porque ela vira e fala: eu dei 6 anos da minha vida para os filhos dela, ela não conseguiu dar 10 minutos para o meu neto. Essa mulher estava dentro de casa, né? A gente precisa ver o contexto, dentro de casa, numa pandemia, no período de isolamento, e ainda assim ela fazia com que aquela mulher se deslocasse com o filho pequeno, da idade dos filhos dela, para trabalhar na casa dela, para descer, para levar cachorro para fazer xixi e cocô, e ela ficava lá fazendo as unhas, que era o que ela estava fazendo na hora, inclusive, né? Estava fazendo as unhas, ela não pôde, inclusive, dar atenção para aquele menino por causa disso. O outro caso emblemático também, para a gente discutir o trabalho doméstico, essa invisibilidade, essa precariedade, é o fato de que o primeiro caso por morte de Covid aqui no Brasil foi de uma empregada doméstica de mais de 60 anos, que tinha hipertensão e diabetes. Então, vejam, uma mulher que já está extremamente cansada, que já devia estar ali tranquila com a sua aposentadoria, mas que continuava trabalhando e que acabou tendo Covid numa época em que a gente teve, né, uma pandemia que, não, infelizmente, ela não sobreviveu. Quem podia fazer o isolamento em casa? As trabalhadoras domésticas, a maioria não puderam, né? Porque a maioria das pessoas não teve o bom senso de continuar pagando o valor que pagavam, normalmente, para aquela mulher ficar em casa e se resguardar, né? Porque ela tem filho, porque ela tem marido, né? E não era um serviço essencial, né? Que obrigasse ela a se deslocar. O que a obrigava a se deslocar era o mundo que a gente vive, que é capitalismo. Ela precisa do dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai ter que ir lá, cumprir a jornada dela de trabalho, volta lá no metrô, num coletivo extremamente cheio, e aí, com isso, a gente tem essa epidemia muito maior, né? O Confinada foram tiras que vieram durante a pandemia da Priscila e do Leandro. Eles fizeram um trabalho muito fantástico, né, de crítica realmente social naquele período, e que agora é livro, né, virou um livro cheio de tirinhas. E aqui retrata muito bem uma delas, né? A empregada é a Ju, né? E a Ju, ela vem de uma família de empregadas domésticas. E a gente tem a Fran, que é uma total sem noção, influencer, né, digital, e ela vira e fala: olha, aonde você pensa que vai? Você vai ficar no quarto ou senão eu vou embora. Põe a máscara. Por quê? Essa mulher aqui, no meio de uma pandemia, estava fazendo festas em casa, recebendo um monte de gente, e ela exigiu que a Ju continuasse ali trabalhando, senão ela não ia pagar. E aí a Ju, ela virou e falou assim: não, então eu vou continuar aqui trabalhando, mas você vai ficar no seu quarto enquanto eu faço aqui o trabalho, e aí eu vou embora, né? Essa daqui foi, na verdade, a reviravolta ali da história toda. Eu acho que é muito interessante vocês depois verem esse Confinada. Os Santos é um outro trabalho dos dois, da Priscila e do Leandro, que agora foi publicado, acabou de ser publicado, vale muito a pena também, porque conta a história dessa família nojenta, que é a da Liege, e como que ela trata as empregadas domésticas, como que há uma diferença discrepante, por exemplo, aqui eu coloco na rotina delas, né? E como que isso é tratado de uma forma totalmente naturalizada ali pela classe média que se acha super rica, né? Na nossa sociedade. Enquanto ela está acordando às 9h10, a empregada dela já estava ali tomando banho, já chegou na casa, já preparou tudo, e aí ela só sai do banho, vai para o café da manhã, e ela ainda vira e fala: toda segunda-feira é isso. Você podia chegar uns minutos mais cedo para poder tirar da geladeira antes a minha manteiga, que está muito dura. Né? É isso. Isso daqui retrata muito bem a nossa realidade fascista, né? Aqui eu falo um pouquinho, né, da questão de geração para geração, né? Como que essas mulheres são passadas, às vezes, como se fossem realmente objetos, né? Ai, olha, agora que ela casou, ela acabou levando a minha empregada, estava aqui há tanto tempo, mas, né, minha filha não sabe nem cozinhar, não sabe fazer nada, ela precisa dela mais do que eu. E elas vão passando.
E aí isso no Brasil escravista, se a gente fizer, né, a contextualização, acontecia. Era através das heranças, né? Ah, herdei uma negra de ganho, herdei uma pecinha. Era isso que acontecia. E aí eu cito Manuel Querino, foi o trabalho do negro que sustentou por séculos e sem desfalecimento a nobreza e a prosperidade do Brasil, né? Como a gente está falando do quarto de despejo especificamente hoje, da Carolina Maria de Jesus, que foi empregada doméstica durante um tempo, e a Carolina, ela engravidou e acabou não ficando no enterro, e aí acabou precisando catar papel na rua, né? Era a solução que ela tinha para trazer alguma renda para casa. E era uma renda ínfima. No quarto de despejo, a gente tem diversos trechos em que ela se desespera, porque quando chovia era mais difícil de poder sair e catar o papel. Tem o desespero dela também de deixar as crianças que eram pequenas em casa, sozinhas. Ela trancava tudo, com medo, obviamente, de alguém chegar, né? De algum, obviamente, abuso com relação à criança e delas mesmas saírem, né, da casa. Então, trancava tudo e saía, tentava conseguir alguma coisa e voltava. Muitas vezes, quando ela saía com fome. E quando voltava, continuava com fome. Uma das coisas que ela relata, né, um dos motes aqui desse diário é a fome, porque era a realidade em que ela vivia. E vejam como ela era uma mulher extremamente inteligente. Ela falou sobre o 13 de maio, e ela fala, e assim no dia 13 de maio eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Aqui é um dos sonhos dela, e quando ela desperta do sonho, ela vê que a realidade era muito cruel, né? Ela fala, o sonho que eu residia numa casa residível, que a casa dela era naquelas condições que a gente já falou. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, eu despertei. Que realidade amarga. E você vê que o sonho da Carolina era o sonho de ter o básico. Ela não está sonhando com uma comida extremamente elaborada, ela está sonhando com bife, batata frita e salada e pão. Era algo que ela não tinha rotineiramente em casa. E aí, quando ela acorda, ela já acorda com fome e já fala que realidade amar. Aquela lá de cima, olha, como ela fala sobre a realidade do brasileiro e da impossibilidade deles comprarem, por vezes, a cesta básica, que ela fala do feijão e arroz, né? Até vocês, feijão e arroz, nos abandonaram. Vocês que eram amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no parto de despejo. E aí aqui a gente vê atitudes que acontecem até hoje de estabelecimentos com relação ao descarte da comida, né? Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior que a do álcool. Essa situação do frigorífico de jogar ali a creolina para eles não irem ali, e ela fala em outro trecho, né? Nem os urubus vão, fazendo essa comparação, aconteceu durante a pandemia, né? De pessoas que não tinham o que comer, que ficavam na fila para pegar osso de carne. Então, essa situação que ela viveu em 58, a gente ainda tem até hoje. Quais são as pessoas que estão vivendo essa realidade ainda? Ela não fala só sobre fome. Aqui eu trago dois trechos aqui em que ela fala sobre racismo. Uma delas, olha, eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles diziam-me, é uma pena que você é preta. Quantas mulheres artistas passaram pela mesma realidade depois da Carolina, né? A gente pode, por exemplo, mencionar a Zezé Mota, que é uma grande atriz e que por muito tempo, ela relata isso várias vezes, ela era chamada só para fazer o papel de empregada. E aí ela virou e ela recusou, não vou fazer o papel de empregada, enfim. Mas era muito difícil. Se ela tivesse um outro papel. Quando ela fez A Próxima Vítima, em 95, se não me engano, foi o primeiro papel que a gente teve de homens negros e mulheres negras numa classe média ali, né, vivendo uma vida confortável, bonita, né, sem estereotipagens.
né? Então ela era a Zezé Mota e tinha o Antônio Pitanga, que era o marido dela, né? E a filha era a Camila Pitanga, né? Se não me engano. Aqui ela fala: o branco diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Quando eu li esse trecho, eu lembrei imediatamente de duas referências. A primeira que foi do Shakespeare, né? Ele faz esse diálogo aqui, mas com relação aos judeus, né? O sangue do judeu é o mesmo que o meu, enfim, no Mercador de Veneza. E tempos depois, o Lázaro Ramos faz esse diálogo com relação a brancos e negros no Opaió. Então, ela faz isso antes até do Opaió. Ela traz essa questão ali: olha, eu sou igual àquele cara. Só porque eu sou preta e ele é branco, qual é a diferença? Que superioridade é essa de racismo científico ainda, né? Então, ela usa mais ou menos as mesmas palavras que o Shakespeare usou, séculos antes. E ela usa um discurso que é similar. Depois assistam esse trechinho do Opaió. Agora ela lançou o Opaió 2, né? O um está nas plataformas. Vejam, quando o Lázaro Ramos vai discutir com Wagner Moura, ele fala mais ou menos um discurso como esse. E ela falou isso em 1958. Aqui é um pouco sobre o capitalismo. E aí ela fala: hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isso, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilitam de adquirir. Temos bacalhau nas vendas que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau. Então o bacalhau apodrece e os atacadistas jogam no lixo. Jogam criolina para o pobre não catar o que comer. Gente, isso daqui eu acho que é muito curioso como que descredibiliza uma escrita dessa, né? Porque ela está nada mais nada menos do que falando como que é a realidade no mundo capitalista. Quem é que tem o dinheiro para comprar as coisas? Quem é explorado? O que eles têm o que comer, né? O pobre, né? Porque ela está nessa classe. O que ela vai ter o que comer? Eu não tenho nem arroz e feijão. Só que eu trabalho todo dia. Ela trabalhava aí nessa época, era catando papel, né? Então, aquela falácia daquele sujeito que chegou na internet e falou que é fácil você ascender, só você trabalhar 14 horas no dia, não é, né? Isso daí é um discurso para que a gente continue reproduzindo a meritocracia. Assim como a Clarice falava das angústias dela, a Carolina trazia as dela também. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos a suicidar-nos. Desisti. Olhei para os meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Então, aqui, quando ela fala, convidei, né, os meus filhos a se suicidarem comigo, eu lembro muito também do que a gente já falou na aula da Maria Firmina, né? De como que, por vezes, aquelas mães, quando estavam grávidas, né, escravizadas, até matavam os filhos, porque elas não queriam que eles vivessem aquela realidade que elas estavam vivendo. E aí a realidade da Carolina era a fome. Ela não tinha o que comer, ela trabalhava todo dia, mas ela não levava, às vezes, a comida para casa. E ela pensava: isso daqui não é vida para eles. E aquelas crianças, ainda assim, ela olhava e falava: eles estão cheios de vida, né? Porque a Carolina, naquele ambiente precário, né, uma mãe solo, ela conseguiu fazer com que aquelas três crianças tivessem muito afeto naquele lar, né? Aquela casa ali toda mal construída, que entrava bicho, mas o amor que ela tinha pelas crianças era um amor tão grande que eles estavam sempre animados. A Vera Eunice tem uma passagem que ela faz aniversário e ela pede um sapato. Então é como se eles não conseguissem compreender a gravidade da situação que eles estavam, né? Porque eram crianças. E ela tinha. Então a gente vê essa dicotomia aqui nessa passagem. E aqui é a realidade classista, né? Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos.
E aí aqui é a nossa reviravolta aí da Carolina, né? Infelizmente, com muitos artistas negros, isso acontece, né? Ela volta muito tempo depois do falecimento dela, né? E aí ela ganha o título de doutora honoris causa em 2021 pelo FRJ. E o livro dela, Quarto de Despejo, é leitura obrigatória nos vestibulares, né? Cerca de 40 anos depois do falecimento dela, né? Acho que foi em 2017 que a Unicamp colocou essa obrigatoriedade, que passou a valer em 2019, né? Então, é um livro que merece muito resgate mesmo, né? A gente precisa ler a Carolina e ver que não é uma literatura menor, uma literatura grandiosa. E outra coisa que a gente precisa falar também é que a gente tem escritos da Carolina que estão inéditos ainda, que não foram publicados, que estão em Sacramento, onde ela nasceu, foram disponibilizados pela filha, pela Vera Eunice. E eu fico pensando, caramba, será que não tem nenhuma editora que possa publicar? São romances dela, né? Reeditar o Provérbios, por exemplo. A gente tem o Casa de Alvenaria dela, volume 1 e volume 2, que estão disponíveis. Tem o Quarto de Despejo e tem diversas biografias, né, da Carolina, material também, livros infantis. Mas a gente ainda não tem esses romances inéditos que precisam vir ao mundo. A gente precisa conhecer a Carolina romancista também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Será que alguém tem alguma pergunta hoje para mim, online ou aqui? Vai falar hoje? Quando a senhora falou sobre o que vem do Nordeste, do Sudeste, há pouco tempo, para mim há pouco tempo, a avó está aqui no Rio faz 40 anos. E ela veio do Nordeste para cá para trabalhar em casa de família. Então, ela trabalhou por muitos anos lá, ela morava lá, ela tinha minha mãe, ela veio, tinha 1 ano de idade, e ela mandava dinheiro para o Nordeste porque ela tinha 7 irmãs lá. E ela trouxe uma das irmãs para trabalhar na casa da filha e da mulher que ela trabalhava. Ela trabalhava com a mãe e a irmã foi trabalhar com a filha. E a avó saiu, porque ela casou com meu avô, ela conseguiu outro emprego. Mas até hoje, a minha tia está trabalhando lá, na casa dessa mulher, e ela cuida dos filhos dela. Ela mora lá, ela só vai para casa no final assim. E eu fiquei pensando como isso é tão presente ainda, né? E sobre a comparação da Carolina Meredidos com a Clarice Lispector, é impressionante como mulheres negras não têm tanta visibilidade como mulheres brancas. Não é desmerecendo o trabalho da Clarice, não, porque ela é uma escritora excepcional. Mas a gente tem exemplos hoje em dia como vivência de mulheres brancas tem muito mais visibilidade, dá muito mais engajamento do que de mulheres pretas. Hoje, atualmente, então, assim, faz pouco tempo, a Patrícia Ramos ela foi violentada pelo marido dela e os assuntos nas redes sociais eram sobre a Lana Rivers e o marido, né? E a Patrícia Ramos ela sofreu violência física, psicológica, mas não teve tanto engajamento como o caso da Ana Rita. E acho que era só isso. Né? Essa realidade é uma realidade que a gente ainda vive, né? A gente experiencia isso o tempo todo. E você, às vezes, entrar em diversas casas e ver a forma como essas mulheres são tratadas, né? Inclusive, por exemplo, com empresas terceirizadas, né? Nem preciso falar o nome aqui, mas a gente tem aplicativos, né, para você contratar aquela mulher para ir para sua casa fazer a faxina naquele dia, né? Se o valor já é baixo para você contratar, imagina quanto que vai vir para elas, né? É, realmente é uma terceirização, mas é uma precarização também daquele trabalho, né? E aí você vê como é que aquela mulher fica ali, né?
anos, não tem outro. Ela tem que aceitar aquilo ali ou não. Inclusive, uma rede social no Facebook, durante a pandemia, tinha serviços, né? Tinha mulheres assim, oferecendo serviço, olha, ofereço para ir e tal, faxinar. E estava tão, devia estar tão complicada a situação dela, né? Que eu estava vendo ali uma Carolina Maria, que ela falava R$ 50 para ir, né? E aí, R$ 50, gente, e a comida, né? Não vai pagar a comida dela, né? Porque as pessoas descontam ainda, né? Comida e o transporte. Então, é uma crueldade, é você não olhar aquela pessoa como pessoa. Então, você continua reproduzindo aquela questão do outro, né? Que a gente falou, né? Do Fanon, do Brasil escravista, Grada Quilomba, né? Fala disso. Mais alguém? Oi, bom dia. Eu queria fazer só uma colocação. Eu sou do interior do estado do Espírito Santo e a minha mãe, ela era lavadeira, era empregada doméstica e era muito comum. Eu tenho hoje 45 anos, é, com 8 anos, ajudar a minha mãe a carregar as trouxas de roupas, a faxinar o chão da cozinha da mulher do prefeito, a ajudar no almoço de quando os filhos da sociedade voltavam das faculdades da capital, de Vitória. E apesar de tudo isso, né, eu tinha lá 8, 10 anos, a gente ainda vê isso muito no interior, né? Nesses interiores do nosso país, isso ainda é uma realidade, né? E vou dizer para você que até nas capitais, quando eu estava trabalhando há 2, 3 anos, antes da pandemia, como fonoaudióloga hospitalar, eu vi uma cena que eu falei, nossa, eu fui remetida lá no século passado, de uma moça que era técnica de enfermagem numa família de classe média alta, uma moça negra, uma mulher negra, e aí essa senhora da casa, aquilo me impactou muito, que eu não esqueci, ela estava fazendo feijão e cheirava pela casa toda o feijão. E aí essa técnica de enfermagem, ela falou assim, chegou na cozinha, ela estava me dando água, a dona da casa que tinha pedido água antes de atender o paciente, o marido dela, e ela pediu assim, a senhora poderia me dar um pouquinho de feijão para eu poder almoçar, que hoje eu não tive como trazer a marmita? E aí a senhora disse, me desculpa, mas o feijão eu estou fazendo para deixar congelado que a minha filha vai chegar de Brasília mais tarde. Olha, eu não sabia se eu tomava água, se eu saía para o quarto do paciente, se eu falava, você quer um dinheiro para você comer, né? E assim, isso tem 2, 3 anos atrás. O que eu quero dizer, e eu costumo sempre falar para minha amiga, parece que o passado ele se faz ainda muito presente nas coisas que acontecem hoje em dia. E aí, quando você falou do suicídio, que a Ana Carolina, né, pensou em suicidar os filhos, eu lembrei do documentário do Curta esse final de semana, que falou do romance da Amanda, da Toni Morrison, né? Que a mãe corta a garganta da filha bebê para não sofrer tudo aquilo na escravidão. Então, assim, o que eu queria dizer é que, infelizmente, o passado ainda se faz muito presente, de uma maneira muito sorrateira na atualidade. É isso. Obrigada. Perfeito. Essa questão do romance, né, da Toni Morrison, a gente vai falar um pouco mais sobre ela na aula que vem, eu acho, né? É o dela? É. Esse livro, Amada, é um dos livros mais incríveis, né, e viscerais, porque ela escreve com tanta propriedade
aquele período que a gente teve, né? A gente não, né? Lá mais nos Estados Unidos, que a gente consegue compreender, né, a crueldade que foi aquilo ali, né? Então, acho que é muito importante quando a gente tem romances históricos como o dela, para que a gente consiga compreender o que aconteceu. E com relação a essa situação que você falou, né, que tem 2, 3 anos aí, é só você procurar, né? Aqui perto deve ter alguém que está passando por uma situação como essa, né? E eu acho que assim, quão cruel você precisa ser para você negar um prato de comida para aquela pessoa que está trabalhando na sua casa, né? O quão cruel você precisa ser para falar que ela tem que trazer a marmita dela para lá, para esquentar lá, né? Quão cruel você pode ser para falar que ela não pode usar nem o fogão, né? Tem que esquentar no micro-ondas. Isso eu já ouvi também, né? Então, é uma coisa muito. Eu não sei nem mais o que falar, né? Porque eu acho que depois que a gente vê toda a história e a gente vê que as coisas continuam assim, é preciso que as pessoas reflitam muito, né? É, tiveram algumas manifestações que aconteceram, né? Acho que nas eleições de 2018, se não me engano, né? Em que as pessoas iam fazer a manifestação delas lá pelo candidato e levavam a babá, né? Empurrando o carrinho ali. Então, é aquela coisa, né? Eu contratei aquela mulher para trabalhar para mim de segunda a segunda, então ela tem que estar comigo em todas as situações, né? É ela que leva os filhos para a festa de aniversário, ela que leva no cinema, né? Ou seja, ela não tem o descanso dela, ela não tem aquela possibilidade de viver a vida com as crianças dela. Enquanto ela está com as suas crianças, será que você pensa, né? Poxa, como é que estão as crianças dela? Né? Será que elas estão numa escola legal? Será que elas estão com a comida bacana, com um livro legal? É você ter esse olhar, né, de cuidar do outro também. Senão a gente vai continuar perpetuando as coisas, né? Tem um escritor que falou, né, também sobre a questão, né, do complexo da tia Anastácia, né? Que é aquela mulher, né, que é invisibilizada, né, nas histórias do Monteiro Lobato, que eu nem vou entrar no mérito do Monteiro Lobato, porque é, eu já tenho uma posição assim muito marcada sobre ele, tem textos lá para quem quiser ler, que era um homem racista e refletia isso na obra dele, mas ele trazia isso, né? A tia Anastácia era aquela que ficava na cozinha, né? Amorosa, cuidava de todo mundo, era aquela mãe preta lá, e quem ganhava tudo era a Dona Benta, né? Quem publicou o livro de receitas foi a Dona Benta. Isso é muito curioso, né? Porque aquela mulher que está ali suando, fazendo tudo, não ganhou nem um centavo com a venda daqueles livros, com certeza, né? E aí a gente tem um livro de receitas que foi mais vendido no Brasil com esse nome, né? São coisas que a gente precisa parar e refletir, né? Toda a história que nos foi contada, será que aconteceu desse jeito? Vamos analisar os documentos, né? Vamos ver quem é que era aquele autor, como é que ele se posicionava, né? Isso vai dizer muito também sobre o que a gente está vivendo. Isso. É isso então, gente? Podemos encerrar? Sim. Então tá bom. Então na aula que vem a gente vai falar sobre Toni Morrison.